noite. Vamos continuar o nosso estudo partilhado da doutrina espírita. Já debatemos em vários vídeos sobre a nossa natureza, né? A nossa natureza humana e nosso processo de encarnação quando nós voltamos ao planeta Terra. Quando nós estamos aqui no nosso planeta, nós temos as leis morais. Por isso que eu sempre falei, vou sempre bater nesta tecla. Paulo sempre falava isso com bastante propriedade, e eu falei isso nos vídeos anteriores. Pela lei, nós já estamos condenados. Aqui está das leis morais. Então nós temos o capítulo 1 da doutrina do Livro dos Espíritos, Espírito Consolador, que foi enviado para nos esclarecer. Por quê? Que pela lei nós já estamos condenados. Então nós temos o capítulo 1 da lei divina ou natural. É a conhecida a lei de Deus, como tudo se processa, como tudo acontece. Como a ciência da Terra não tem uma explicação lógica, ela criou o Big Bang. Através de uma explosão, tudo começou. Mas o esclarecimento do Espírito Consolador, esse Espírito de verdade e vida, ele diz que existe, no capítulo 1, da lei da divindade ou lei natural. Depois, no capítulo 2, nós temos da lei de adoração. Capítulo 3, da lei do trabalho. Capítulo 4, da lei de reprodução. Capítulo 5, da lei de conservação. Nós temos dentro de nós essas leis. Dentro de nós estão essas leis. Porque lembra o que está escrito lá, que eu falei da aula passada? A questão 621, que diz o seguinte: aonde está escrito a lei de Deus? Está na nossa consciência. Então ela já está dentro de nós, e através da nossa existência, nossa experiência, nós vamos passar por essas etapas: a lei divina e natural, a nossa natureza humana, que Paulo fala, a lei de adoração, esse sentimento que nós temos pelo outro. Às vezes nós temos a idolatria, a lei de trabalho, porque sem o trabalho o ser humano praticamente não vê nenhum objetivo na vida, por isso que tem a lei do trabalho. A lei de reprodução, que as pessoas falam que é para a conservação da espécie, eu não concordo com esse tema, porque nós, seres humanos, não somos bicho. A nossa natureza pode ser do bicho, mas a nossa filosofia é humana. Então, nós temos que ter dentro de nós a evolução espiritual. Então, a lei de reprodução, na minha opinião, é você dar oportunidade a outros espíritos, mesmo que não seja simpático a nós. Depois que eles crescem e eles não gostam mais da nossa cara, eles não gostam mais da nossa presença, não tem problema. A nossa parte a gente fez, que foi a lei de reprodução. Colocamos através outros seres humanos na Terra e demos a nossa educação, que está dentro do nosso conhecimento, e eles vão buscar outra, eles vão caminhar e buscar outra filosofia, eles vão buscar o próprio andar, e assim vai sucessivamente, e assim a gente vai progredindo. Então, a lei da reprodução, na minha humilde opinião, até estudado, eu não quero conservar ou através de dizer o seguinte, seria muito da minha parte dizer que meus filhos na Terra significa que é um exemplo de mim, parte de mim. Não. Eles são individuais.
Cada um de um ser vivo, único, presente, que tem uma alma e tem uma história, eles têm essas leis aqui. Eles têm essas leis. Então a lei de reprodução, a lei de conservação, é essa lei que quando você chega num precipício e olha para baixo, você sente aquela agonia, você tem medo de altura, você tem medo de voar, porque o teu pensamento, nós fomos criados, seres humanos, para andar na Terra. Quando você adentra no avião e pega esse avião está decolando, está voando, você tem uma sensação esquisita, se isso cair, todos vão morrer. Então a lei de conservação evita de você cometer o suicídio. Mas, então, essa lei, ela vai ser muito bem estudada também por nós aqui, partilhando com vocês e trocando ideias. Aí tem a lei de destruição, é onde a criatura humana já não vê mais propósito de nada. Então ele levanta uma casa, não gostou da casa, ele destrói. Então o ser humano tem essa característica, ele levanta, destrói, levanta, destrói, levanta, destrói. Aí chega um ponto de tanto levantar e destruir que tudo cai na cabeça dele. A lei de sociedade, como nós vivemos em sociedade, então tem essa lei também. A lei do progresso, que eu acabei de falar, é a lei principal. Nós estamos aqui para progredir. A lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei de justiça, de amor e de caridade. E por fim, passando por todas essas leis aqui, nós vamos chegar no capítulo 12, que seria da perfeição moral. Eu quero particularmente no dia de hoje falar da lei da liberdade, porque na lei da liberdade tem um tópico lá interessante que fala sobre a escravidão. Mas aí, hoje é uma discussão muito grande, né? Dia da consciência negra, dia da consciência parda, dia da consciência... Eu só sei que todo dia tem um dia de consciência, mas eu acho o seguinte, se todo ser humano tiver não, ele tem essas leis, só que ele quer apagar. Mas aquilo que eu já debati, já conversei. Não dá para apagar essas leis da nossa consciência. Essa consciência fica picotando, fica ali, martelando, para ser mais exato, em nossas mentes. Então, o livro dos Espíritos, do Espírito de Verdade e Vida, a codificação de Kardec caracterizou as 12 leis morais que todo ser humano, ser vivente, alma encarnada, que depois será um espírito e voltará para a sua origem, tem as 12 leis morais. Nós vamos debater hoje da lei da liberdade. Mas antes, vamos ler a nossa página e vamos refletir da página daquilo que será lido agora, para poder adentrar ao estudo da lei da liberdade. Vamos lá. Do livro Caminho e Verdade e Vida, capítulo 43, Consultas. É na lei que nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas? Tu, pois, o que dizeis? Está em João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações, aguardando determinada resposta, pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheio de sabor divino. Referimos ao fato para considerar que semelhante anotações convida o discípulo a consultar sempre a sabedoria e o gesto e o exemplo do mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência.
O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre fala na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados de problemas de solução difícil. Não ignora o homem que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo. No entretanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, o que diz a isto? E a resposta não se fará esperar com a divina luz no grande silêncio. Perfeito. Que a paz de Deus possa nos envolver no capítulo 43. Eu venho trazer para vocês essa passagem que eu acabei de ler sobre o que aconteceu na lei de Moisés e como Jesus age perante a lei. Porque a lei de Moisés castiga a mulher adúltera. Então, olha o que o capítulo nos fala. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou outra vez para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Jesus sentou-se e pôs a ensinar. Então os doutores da lei e os fariseus trouxeram certa mulher apanhada em adultério. Colocaram no meio e disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada a pecar em flagrante, o adultério. Moisés na lei mandou matar a pedrada tais mulheres. E tu, o que tem a dizer? Então, a lei diz isso. E o que me chama a atenção é que Jesus, de madrugada, volta para o templo. E todo o povo vinha com ele. E nisso, os judeus já sabiam que estava rolando um adultério ali e aproveitaram essa oportunidade, pegou o flagrante, o adultério, mas eles pegam somente a mulher, é claro. O outro lá é inocente. A mulher é que é a culpada. E eles levam até a Jesus. E eles indagam Jesus o seguinte: a lei mandou matar a pedrada, tais mulheres. E eles chegam para Jesus e falam: o que tu tem a dizer? O que o Senhor tem a dizer sobre isso, né? Em relação à lei. Faziam esta pergunta para ele cair numa armadilha, né? Então criaram uma armadilha para ver se Jesus cai. E teve de que acusar, ou seja, acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se para o chão e pôs-se a escrever com o dedo na terra. É aquilo que eu acabei de falar da lei. Da lei da página anterior. Ele entra em silêncio e fica quieto, desenhando na terra. E eles, como insistissem em interrogá-lo, ergueu-se, eles continuam insistindo em cima de Jesus, ergueu-se, então Jesus ergueu e disse: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, eles insistiram para cima de Jesus, que queriam saber o que ele acha. Então Jesus levantou e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele voltou inclinando-se novamente para o chão e continuou a escrever na terra.
E ao verem isto, foram saindo um a um, começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio dele. Nota, os mais velhos são os primeiros a ir embora. Por quê? Pela lei, todos já estão condenados. É como se você estivesse num presídio condenando um ou outro. Não faz o menor sentido. Então os mais velhos percebem que se taca aquela pedra ali, eles estão fritos. Então foi saindo um por um, até que ficou só Jesus e a mulher que estava no meio deles. Então Jesus ergueu-se, perguntou à mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condeno. Vai, e de agora em diante não tornes a pecar. Meus amigos, meus irmãos, capítulo 8, versículo 1, João. Então, a lei está aí. Mas quando você tem Jesus, o Rei, trazendo a boa nova de como nós devemos nos comportar entre uns aos outros, aí vamos cair na lei da liberdade que vamos debater agora. Então é para refletir muito. A gente pega todo santo dia pedra e ataca um no outro. Eu pego a minha pedra, taco no outro, o outro pega a pedra dele e taca no outro, e assim a gente fica nesse acusa, devolve. Essa passagem é para a gente refletir muito o que Emmanuel nos colocou na página anterior e a resposta de Jesus. Eu também não te condeno. Vai de agora em diante e não tornes a pecar. Pecar, errar, se enganar, porque ela se enganou. Ela acreditou. O ser humano, ele tem essa capacidade de enganar um ou outro. Mas nós também, através do século XXI, era da tecnologia, temos a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado. Jesus falou: eu não te condeno. Vai de agora em diante e não torne mais a pecar. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Vamos ao nosso estudo do capítulo 10 do Livro dos Espíritos. Mas eu queria apenas reatificar. Pela lei, nós já estamos condenados, todos. Mas Jesus é a salvação. Então, do capítulo 10 da Lei da Liberdade, nós temos os subtópicos: liberdade natural, a escravidão, muito debatido nos tempos atuais, muito falando da nossa consciência, né? Dia da consciência negra. Então está aí a escravidão, e toda vez que a gente fala da escravidão, a gente vai sempre colocar como uma coisa que aconteceu somente com as pessoas negras. Com os índios não aconteceu, com povos brancos que Roma invadiu, por exemplo, Roma invadiu Israel. Todo o povo de Israel foi escravizado. Ali era um povo branco todo escravizado. Não, isso não aconteceu. Só aconteceu com a escravidão negra, somente eles. Não houve aquela fila de crucificação na época do Império Romano. Não, isso não aconteceu. É como se quisessem apagar da história
essa coisa da escravidão, que já existe no mundo desde que o mundo é mundo. E por que existe a escravidão? Aí nós temos a liberdade de pensar. Aí depois da escravidão a gente tem que pensar, né? Aí temos a liberdade de pensar. Aí nós temos que ter a liberdade de consciência. Aí entra o meu livre-arbítrio, a minha vontade. Não dizer que eu sou poderoso ou eu sou um ditador, eu quero escravizar. E às vezes eu consigo isso. E por que eu consigo isso? Então deixa de ter livre-arbítrio para me colocar uma ditadura. Aí vem a fatalidade, logo depois vem a fatalidade. Será que é fatalidade? O conhecimento do futuro e o resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, o estudo está bem interessante, eu estou gostando de poder partilhar esse estudo com vocês hoje e a gente poder chegar o que os espíritos falam em relação à escravidão. Mas vamos seguir passo a passo. Primeiro, a questão 825, liberdade natural. Haverá, a questão 825, a pergunta, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Resposta, não, porque todos precisais uns dos outros, assim como os pequenos como os grandes. Resposta simples e objetiva. Liberdade absoluta? E o que é liberdade absoluta? Eles já olham, os espíritos já olham o seguinte, não, é porque todos precisais uns dos outros, assim como o pequeno como os grandes. Questão 826, pergunta, em que condições poderia o homem de gozar de absoluta liberdade? Em que condições, aqui na Terra, poderia gozar de absoluta liberdade? Resposta, nas do eremitas no deserto. Desde que junto estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, o que lhe cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer dele gozar de liberdade absoluta. Então, só se for um eremita. Eu estou lá, o meu canal, por exemplo, é a Voz do Deserto. Eu falo para o grande deserto. Mas quando eu estiver com duas pessoas juntas, eu tenho debaixo de um mesmo teto, ou debaixo, ou numa condução de ônibus, ou num transporte público, existem leis. E há entre eles direitos recíprocos que lhe cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles gozar de liberdade absoluta. Então eu tenho que respeitar o direito, a liberdade e a lei em sociedade. Temos que aprender a viver em sociedade. Até os animais conseguem isso, mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Questão 826. Questão 827. A obrigação, pergunta, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem de pertencer a si mesmo? Então, eu tenho a obrigação de respeitar os direitos alheios. Tira o homem de pertencer a si mesmo? Então, será que vai tirar? Vem a resposta, de modo algum. Portanto, esse direito que lhe vem da natureza. Então, o homem pertence a si mesmo. Ponto. É o meu direito que vem da natureza. Então não tira o meu direito. As pessoas confundem isso. Ah, mas o corpo é meu, minhas regras. Sim, você faz o que você quiser com o seu corpo, as suas regras. Portanto, esse direito que vem da natureza. O corpo foi dado para você administrar o seu corpo. Mas quando você estiver com o seu próximo, você vai ter que respeitar o direito do próximo. Questão 826, tem que respeitar o direito do próximo. Questão 827, o meu direito ao meu corpo, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser aqui me jogar, me matar, está no meu direito. Agora, por que eu não faço isso? É uma questão que há consequências em todos os nossos atos que a gente faça contra o próximo e quanto a gente faz contra si mesmo.
há consequências. Questão 828. Como se pode conciliar opiniões liberais de certos homens como despotismo que costuma exercer no seu lar sobre os seus subordinados? Pergunta de novo 828. Como se pode conciliar as opiniões liberais de certos homens como o despotismo que costuma exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançam pelo orgulho e pelo egoísmo. Não adianta, a gente bate sempre nessa tecla. A pessoa que entrar no espiritismo, a pessoa que entrar na doutrina espírita, a pessoa que quiser ser cristão, a pessoa que quiser ser evangélica, a pessoa que quiser ser qualquer ramo de religião e tentar se espiritualizar, ele tem que combater o orgulho e o egoísmo. Está aí de novo o orgulho e o egoísmo, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não a fazem assim. Vem uma segunda pergunta. Se lhes na outra vida levados em conta aos princípios que professam neste mundo, quanto mais a inteligência, resposta, quanto mais a inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que pretende parecer o que não é. Agora nós vamos entrar na questão da escravidão. Vamos ver essa questão. Vamos estudar e vamos partilhar o que a escravidão nos fala. Questão 829. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade dos outros homens? No passado, 1500, comércio, aquele comércio de escravos, tem várias teorias sobre isso. Então, olha o que pergunta. Questão 829. Haverá homens que estejam por natureza destinados à propriedade de outros homens? A resposta é contrária à lei de Deus. Toda sugestão absoluta de um homem a outro homem, a escravidão, é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como a gradatividade desaparecerão com todos os abusos, conforme a lei de progresso avança, conforme nós vamos conhecendo nós mesmos e conforme nós vamos combatendo o orgulho e o egoísmo, nós vamos vencer esse direito de ter pessoas como nossa propriedade. A lei é contrária a Deus. Então, isso é coisa do homem. O homem orgulhoso e egoísta, pobre coitado dessas almas que acreditam que o seu poder pode escravizar. Pode escravizar. Pode escravizar? Sim. Mas vai desaparecer com o progresso. Vai virar pó. É contrário à natureza humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem irracional e o degrada física e moralmente. Hoje não mudou muita coisa. Hoje nós temos o salário, o trabalho, as pessoas colocam um monte de gente para fazer a coisa que você deveria fazer. É você que tem que fazer. É você que tem que cuidar do seu filho. É você que tem que cuidar. A casa é sua, é você que tem que cuidar. Aí foi criado cargos de
doméstica, foi criado cargos de babá, foi criado cargo... É um bando de gente preguiçosa que tem um poder aquisitivo, são orgulhosos e são egoístas. Então, é engraçado que em certos lugares na Europa, esses cargos, até essas funções, até não tem muito. Entendeu? Então, mas num país que ainda está atrasado, ainda se faz necessário, mas agora é remunerado. E eu vejo esses, como a gente chama de doméstica, a gente chama de arrumadoras, passadeiras nos hotéis, porque você chega no hotel, está tudo limpinho, cheiroso, tu vai embora, tu volta, continua limpinho, cheiroso, porque tem pessoas ali que remuneram. Tem pessoas ali brancas de olhos azuis fazendo este papel de arrumadeira, passadeira. O que a cor tem a ver com isso? Elas estão ganhando salário. É uma escravidão. Ou será que não? Questão 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, eu acabei de falar, são censuráveis e o que dela aproveitam, embora só o faça conformando com o seu uso que lhes parece natural. Eu acabei de dar exemplos. Você usa a lei trabalhista, você usa artifícios, mas a escravidão está ali. A escravidão está ali. São as domésticas, são as babás. Está ali. Só que está com remuneração. Tem a tal da CLT ou diária, a pessoa recebe para isso, mas a escravidão está embutida ali. O mal é sempre mal. E não há sofisma. O que faça se torne boa uma ação mal. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei de escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas, aí, como em tudo, a culpabilidade é a relativa, tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela, como de uma coisa que lhe aprecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um ser igual perante a Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Questão 830, acabei de dar vários exemplos. Hoje, a escravidão está mascarada, mas não é questão de cor de pele, não. A questão é, eu vejo hoje senhorinhas com seus quase 70 anos trabalhando de doméstica na casa da elite. Isso é uma escravidão. É inaceitável isso. Mas hoje em dia pode. E as pessoas estão preocupadas com a cor da pele. Mas essa senhorinha é uma senhorinha branca, cabelos brancos, já com a idade, vai entrar no ônibus, ninguém dá lugar para ela sentar, os novos tudo sentado porque eles são fortes, joga os velhos para longe, os velhos cada vez mais nos transportes públicos sofrendo, porque um governo escravo, um governo que adora fazer escravo. E esses senhores que administram o país são responsáveis por essa escravidão. Infelizmente, está aí a prova dentro do livro dos Espíritos que nenhuma desculpa mais tem. Porque todos são iguais. Aí a gente volta naquela velha passagem de Jesus. O homem rico e o Lázaro. O homem pobre chamado Lázaro morre. O rico morre, o Lázaro. Os dois vão morrer. Então, o rico que tem muitas pessoas como seus caseiros, ele não consegue nem comer sozinho, tem que ter alguém para servir.
Um dia ele vai morrer. E vão morrer também os seus caseiros. Aí é aquilo que Jesus falou. Tem gente que não acredita, não tem problema, a lei existe. Ela diz o seguinte: nenhuma desculpa, mas ele tem. A razão lhe mostrou que o escravo era seu igual perante a Deus. Questão 831. A pergunta: a desigualdade natural das aptidões nos coloca de certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes. A desigualdade natural das aptidões nos coloca de certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes. Questão 831. A desigualdade natural. Sim, mas para que estas as elevem, não é para embrutecê-las, ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideravam certas raças humanas como os animais de trabalhos, munidos de braços e mãos. Esse se julgaram com o direito de vender os dessas raças como besta de carga. Consideram-se de sangue mais puro, o que assim procede. Insensatos, nadam ver senão a matéria, mais ou menos puro, não é o sangue, porém o espírito. Quando você começa a julgar as pessoas pela cor da pele, você é uma pessoa insensata. Você só vê a matéria. Você só vê a matéria. Está aqui. É um insensato, não vê senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Então essas pessoas que se colocam em posição de ser um ser supremo, porque tem poder, ele tem poder, ele tem dinheiro, ele tem poder, só que ele é um tolo, um simples sopro vai lhe abater. Então ele tem o poder de ajudar. Então o ideal, numa desigualdade natural, é ele investir na área da educação, não escravizar. Insensatos é aquele que acha que a pele é que determina. Insensato. Só vê a matéria. Puro não é o sangue, porém o espírito. Questão 832. A pergunta: há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade e não deixam lhe faltar nada, e acreditam que a liberdade exporaria as maiores privações. O que dizer isso? Então, assim, existem senhores de terra que eram bonzinhos. Existe até hoje. Há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que deixam lhe faltar nada e acreditam que a liberdade exporaria maiores privações. O que dizer isso? A resposta é o seguinte: digo que esses compreendem melhor seus interesses. Igual cuidado dispensa os seus bois e cavalos, para que obtenham um bom preço do mercado. Não só tão culpados como que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como uma mercadoria, privando dos direitos que lhe pertence a si mesmo. O direito universal do homem. Então não adianta vir com esse mimimi, com essa conversa que eu faço isso, que eu sou uma pessoa boa, eu faço isso para a pessoa, eu ajudo a pessoa. Não, você é um escravo, você gosta de escravo. Você gosta de escravizar com o seu dinheiro e com o seu poder. Você trata bem igual você trata o seu boi e o seu cavalo. Somente isso. Mais do que isso. Você é ruim pela sua própria natureza. E a morte
Imagine a morte, ela dá liberdade para o escravo e escraviza o seu senhor. Então a questão 10 da lei da liberdade do livro dos Espíritos, nós temos a escravidão. Como devemos pensar e analisar a escravidão? Sempre temos que analisar o que existe. O orgulho e o egoísmo. A questão 828 deixa bem claro. O orgulho e o egoísmo. Esse é o ponto fundamental de todas as nações, de toda a natureza humana. Nós somos orgulhosos e nós somos egoístas. Deus não compactua com a escravidão. E tem gente que coloca a lei de Deus, tem gente que consegue na sua mente doente dizer o seguinte: porque eles são os escravos, porque lá Cã foi amaldiçoado por Noé, porque Cã viu o seu filho, o Cã viu o seu pai pelado. Aí Noé amaldiçoou Cã, e assim ele foi escravo. Tem gente que bota isso na cabeça. Tem gente que coloca essa desculpa. Deus mostrou que quando uma nação escraviza, o que Deus falou para Faraó? Liberte o meu povo, que tudo isso vai cessar. E o povo não foi liberto. E o Faraó pagou com duras penas. Não, Deus não compactua com a escravidão. Nunca vai compactar. Isso é coisa do homem egoísta, orgulhoso com seus poderes. Cuidado, ser humano. Essa sua natureza ainda vai destruir tudo. Então, da escravidão, a gente vai passar para a liberdade de pensar. Então, tu pode ver que até os escravos, o homem não vai conseguir, ele pode ter os seus escravos, ele pode ter milhares de escravos, mas ele não vai conseguir lutar, nem bloquear a liberdade de pensar. É uma outra lei, uma liberdade de pensar. Então, a pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento pela qual goza ele de absolutamente liberdade? O pensamento. Goza o homem de limitada liberdade, pois que não há como pôr arreio no pensamento. Não pode se deter o voo, porém não aniquilá-lo. Nem aniquilá-lo pode. Então, através do pensamento, o homem está livre para pensar. Gostaria, muitos homens aí, eu sei que tem nações aí, como a China comunista, que praticamente uma nação inteira está sob um cabresto onde ela não pode fazer nada. Trabalha para morrer. A sociedade inteira dessa China comunista acontece isso. Mas um dia vai haver mudanças lá. Porque Deus não compactua. A lei de progresso não permite por muito tempo isso acontecer. Eles trabalham para vender o produto para a elite aqui no resto do mundo. E a elite vira as costas para o sofrimento daquele povo. Emmanuel falou, enquanto descer uma lágrima de um ser humano sofrendo, todos vão pagar um preço. Então é para pensar e refletir. Se o homem não tomar a atitude de liberdade, progresso, sem a escravidão, podemos ir longe. Mas nossa consciência é ganhar mais para se ferrar lá na frente. Essa é a filosofia do homem. Então, nossa liberdade de pensar é ilimitada. Questão 834.
É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante a Deus. Somente perante a Deus. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo. Ele condena ou absolve, segundo a sua justiça. É responsável o homem pelo pensamento perante Deus? É. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, e condena ou absolve. Então, o que está no meu pensamento, eu vou somente a Deus, sendo possível conhecê-lo. Nenhum homem conhece o meu pensamento. Agora, a liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? A consciência é um pensamento infinito que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, tem uma pergunta ótima. Questão 835. Será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? A resposta: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem e como todos os outros pensamentos. Questão 836. Pergunta: tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? O homem tem esse direito? Resposta: falece-lhe tanto esse direito quanto a referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe de julgar a consciência, assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pela lei da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Questão 837. O que é o resultado dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? É a pergunta. O que é que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-lo de hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Volto a dizer, a lei do progresso é imutável. Todos vamos passar pela lei do progresso. Não adianta. A escravidão um dia vai acabar. Questão 132. Pergunta: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem, quando conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Cabe o homem mesmo discernir se essa crença é boa ou má. Toda vez que você, é muito simples, toda vez que você tem uma crença que tu vá prejudicar o teu próximo, uma coisa é certa, tu não vai se dar bem. Questão 839, pergunta: será repreensível aquele que escandalize a sua crença? Outro que não pensa como ele, é o que acontece nos tempos atuais. Essa briga que está aqui nesse país. A tal da esquerda, a tal da direita, e no final isso não existe. Todo mundo senta e come no mesmo prato e come na mesma mesa de corrupção. Mas aqui está numa brigaiada porque é fácil fazer briga. É muito fácil. O difícil é unir na paz. Será repreensível? A pergunta é essa: será repreensível que quem escandaliza a sua crença, o outro que não pensa como ele? Isso é falta com a caridade, é atentar contra a liberdade de pensamento. Falta de caridade. Então é falta de caridade. O outro pensa de um jeito, mas eu quero que ele pense igual a mim. Eu quero que ele seja meu escravo. Hoje eu percebo muito isso na mídia. A mídia faz muito isso. A mídia, as redes sociais, ela faz muito escravo. Infelizmente. Mas o ser humano, ele tem essa capacidade de poder avançar e evoluir e entender que nós podemos dizer sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Questão 840. Pergunta: será atentar contra a liberdade de consciência por óbices
as crenças capazes de causar perturbações à sociedade, é o que está acontecendo hoje, volto a dizer. O outro era por falta de caridade. Eu quero que ele pense igual a mim, falta de caridade. Eu estou atentando ao livre pensamento dele. E esse aqui eu disse, as perturbações na sociedade, o que está acontecendo hoje. Pode-se reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível, não adianta. Você pode encher a minha... hoje em dia, as redes sociais, você pode dizer um monte de coisa, um monte de baboseira, mas a minha crença íntima é inacessível. Somente Deus tem acesso a ele. Essa é a minha liberdade de pensar, de consciência. Sou livre. Uma explicação. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarreta qualquer prejuízo a terceiro, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repreensão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integralmente em mim. Vamos seguir, questão 841. Pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, deve-se deixar de que se propaguem doutrinas perniciosas, ou pode-se se atentar contra aquela liberdade, procurar trazer o caminho da verdade e os que transviaram obedecendo os falsos princípios ou os falsos mitos? Resposta: certamente que podeis a ter deveis, mas ensinai exemplo de Jesus, servindo com brandura e de persuasão e não da força, que seria pior do que a crença daquele que desejaria convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem, a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-lo é admiti-lo, seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Olha que interessante, esse capítulo fecha lá o que aconteceu com Jesus. A mulher ia ser apedrejada. Nós estávamos com a pedra na mão e sangue na boca. Queremos matar, apedrejar. Jesus veio com brandura e simplicidade. Jesus chegou e falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí os velhos foram indo embora, os novos foram seguindo, ficou Jesus e a mulher. E Jesus chegou para a mulher e falou: mulher, cadê aqueles que te condenaram? Ela olhou: não tem ninguém, Senhor. Então, nem eu vou te condenar. Vá, mas não peque mais. Na brandura, no amor, na fraternidade, não através da violência. É uma pena que os cristãos querem sangue nas ruas. Questão 842. Por que os índices se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser expressa única da verdade e que tem o direito de se apresentar como tal? Será a resposta, será aquele que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver um efeito de semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Toda vez que vem uma doutrina para dividir e separar os filhos de Deus, é uma doutrina falsa e perniciosa. Então, meus irmãos, esta é a lei da liberdade. Capítulo 10 do Livro dos Espíritos. O Consolador Prometido.
Então nós estudamos a lei natural, nós estudamos a escravidão, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência. Mesmo eu escravo de uma sociedade consumista nos tempos atuais, eu tenho o direito de pensar, eu tenho o direito de ter esta minha consciência que nós somos uma sociedade consumista e estamos prejudicando muita gente. Uma nação inteira está sendo escrava por esta nossa filosofia consumista. Então essa é a minha liberdade de consciência. Então nós temos que pensar, é só não comprar esses produtos que fazem esta nação ser escrava. No passado, nós fizemos vários movimentos de roupas que vinham de animais, por exemplo, o casaco de pele que deixava os animais todo pelado no frio, aí as pessoas pararam de comprar esses casacos, aí a lei de progresso avançou. Então a gente temos essa consciência de pensar, temos essa consciência de mudar. Quem sabe a gente também não muda esse consumismo, diminuir e frear para poder aliviar os nossos irmãozinhos lá na China e na Índia, o país da fábrica, a mão de obra mais desgraçada e escrava atual do nosso planeta. E as grandes elites consumistas são responsáveis por essa escravidão. Então, que a paz de Deus possa nos envolver e nos atentar sobre as nossas responsabilidades. E quando nós vamos falar de escravidão, cuidado, não é só pele não. Tem um país inteiro, 2 países inteiros escravo. E nós somos o culpado. Nós somos o responsável por essa escravidão na China e na Índia. Na próxima oportunidade, nós vamos falar do livre-arbítrio. A nossa lei de liberdade e o nosso livre-arbítrio. Muita paz, muita harmonia e fraternidade para todos nós. E continuaremos esse estudo partilhado. Até a próxima. Obrigado.